sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas, tá começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 14 de janeiro de 2023 e tá começando o episódio número 237, mas é o terceiro show de 2023. Então, dessa temporada é o show 3. Sejam bem-vindos. Eu acho que eu ainda não postei o 2, mas eu acho que eu vou postar. Não sei se... Bom mesmo nunca ficou, né? Então, mesmo estando ruim, acho que eu vou postar. Eu gravei, agora que eu lembrei que eu não postei. Mas já rolou o segundo show e ficou bem curtinho, porque eu gravei só de onde eu deixei o André Otávio, lá em Cajamar, até chegar na minha casa. E agora eu tô saindo do meu show, meu terceiro show, né, desse ano. E qual que é a novidade? Eu vou gravar 2 episódios no mesmo dia e os 2 de show, porque hoje eu tenho 2 shows. Olha que loucura. Tem um show, acabei de fazer um show aqui, que foi um corporativo, e eu vou falar desse primeiro, né? Fiz agora um show corporativo, 11 horas da manhã começou o show, e eu fiquei bem frustrado com a minha performance, porque tava bem difícil mesmo no começo, no MC, né? Eu fui o MC, fiz o esquenta, o esfria, né? E eu fiquei bem frustrado, porque eu tinha pensado em fazer uns bagulho, e na hora que eu fui lá não saiu nada do que eu pensei. Aí, não foi tão ruim, porque eu não fiquei tão nervoso. Teve essa vantagem, né? No show de hoje, que eu não fiquei nervoso. Aí já fiquei um pouco menos puto comigo mesmo. Porque, deixa eu desligar a tela aqui. Aí. Então, não chegou a ser ruim. Não foi bom também. Agora parece que piorou. Parecia esse cara, né? Mas, enfim, eu achei que na minha cabeça eu tinha imaginado fazer de um jeito. E aí chegou lá, eu fiz de outro completamente diferente. E aí isso me deixou um pouco frustrado. Mas a vida é assim, né? Fazer o quê? Hoje tem outro show. Ainda bem que eu não vou ficar com esse gostinho até o próximo show. Quer dizer, eu vou ficar até o próximo show, mas o próximo show é hoje. Mas hoje foi bem... Mano, mas foi foda, hein? Imagina um salão que... Foi engraçado isso, até postei no meu stories. O que aconteceu é o seguinte: a gente tava lá, né, esperando pra começar o show, e tava tendo uns sorteios lá dentro. Foi tipo a confraternização dos caras. Foi num restaurante que tem aqui em Jundiaí. E aí era uma Lago Azul distribuidora. E inclusive não fiz essa piada. Os caras distribuem Heineken. Aí eu ia falar isso, mano, vocês ficam o dia inteiro entregando cerveja, não pode beber, mano. Vocês são não vou falar não, porque se não teve graça lá, eu já esqueci, não vou fazer aqui. Mas enfim, tinha feito umas piadinhas que eu esqueci. Mas até que não foi de todo mal, sabe? Mas eu fiquei bravo. Tinha uma história que foi a primeira vez que eu ia contar ela. Foi a primeira vez que eu ia contar essa história. E aí eu contei, pelo menos já botei pra fora, sabe? Mas não dá pra tirar como parâmetro, porque eu não tinha conseguido a atenção das pessoas antes de começar. Então tava... meio que eu só joguei pra fora mesmo, pra ninguém, assim. Parecia que eu tava falando pro espelho, sei lá. Mas foi foda, hein? Mas depois, no final, eu voltei. Roubei, foi engraçado, que eu tava lá fora e falei, mano, quanto tempo eu vou fazer, né? Aí peguei e falei, vou fazer essas piadinhas aqui. Aí fui tirando falei, essa aqui não vai entrar, essa aqui não vai entrar, essa aqui não vai entrar. Eu tinha 22 piadas, que era do show de quinta-feira eu tinha feito. Aí eu falei, bom, vou tirar aqui as que não vai entrar, vou deixar só as que eu acho que vai entrar. E aí sobrou 5. E aí eu falei, fazer 5 mais a música, beleza. E aí foi isso que eu fiz mesmo. Acho que depois eu vou ver o vídeo, mas acho que eu fiz... no MC eu fiz acho que uns 10, porque eu demorei bastante, fiquei bastante tempo enrolando e tal. E na volta mesmo eu acho que não chegou a 10, viu? Acho que deve ter feito uns 7 minutos. No máximo. Aí tá bom, né? Aí foi bom que teve como era corporativo, mas não era bem um corporativo, assim, né? Era uma confraternização. Então teve uma ajudinha de custo. E aí foi bom que essa ajuda de custo, ela pagou a minha gasolina de hoje e a gasolina do show de quinta, quase inteira. Então sobrou merreca pra nós pagar.
Então, meio que os shows dessa semana saíram, pelo menos no pau a pau, né? Pra quem tá começando, eu não sei se é normal isso, mas dos caras que eu conheço, todos eles, isso é normal, viu? É você pagar pra fazer show. Não pagar pra fazer show, mas pagar pra ir até o show, né? E não receber nada. Então, se você tá achando que tá assistindo meu podcast e perguntando assim, quanto ganha um comediante iniciante? A resposta é 0. Mas aí, pelo menos essa semana, quase que saiu no 0 a 0. Então, o que eu recebi hoje pagou a gasolina de quinta-feira. E hoje tem outro show que eu vou fazer lá no Os Comedy, um comedy club que tem em Osasco. Já fiz lá uma vez com Bad Trip. E aí hoje eu vou abrir pro Confraria lá. Então acho que vai ser bem legal. Mas enfim, e olha que merda ainda. Essa semana eu tinha pedido pro Jansen trocar ideia com os caras do... Putz, esqueci o nome do grupo, do Neto Tomás e do Toninho Tornado. Eles estão com tipo um projetinho deles assim, que é como se fosse um grupo mesmo, né? É o Neto Tomás, o Toninho Tornado e o Rocha Pessoa. Putz, esqueci agora o nome. Enfim, eles vão estar lá no teatro que eu fiz semana passada, o primeiro show do ano. E aí eles são amigos do Jansen. Aí eu falei, como vocês são mais chegados, eu conheço eles, mas eles não me conhecem, né? Que eles já esqueceram de mim. Aí eu falei, mano, já como você tem mais contato com os caras, você não consegue trocar ideia lá pra ver se eu consigo fazer de novo? Aí ele pegou e falou, não, vou trocar ideia, mas já quase certo, dá pra você ir sim. Aí ontem ele mandou a resposta, falou, confirmado, você pode ir. Só que nesse meio tempo, o Tuca também tinha confirmado pra eu ir fazer com Confraria. E aí eu tive que escolher, olha que merda. Eu arrumei 2 shows, mas os 2 no mesmo dia, mesmo horário, em lugares muito longe um do outro, não consigo fazer os 2. Senão ia ter 3 shows hoje. Um de dia, 2 à noite, ia ser top, hein? Mas não dá pra conciliar, e aí eu tive que escolher um. E aí eu acabei escolhendo o Os Comedy porque é meia hora da minha casa e o outro é 1h30, tá ligado? Então vou gastar bem menos. Mas é foda, né? Aí até queimei um cartucho de... Tipo, eu pedi, ele arrumou e depois eu falei que não dava. Caralho, eu tô peidando, hein? Porque, olha, eu vou falar um bagulho pra você. Hoje foi o dia que eu fiz o show menos tempo de show e o maior tempo comendo. Mano, o bagulho era num rodízio. Malandro, eu fiz um pratão, uma pratada que eu quase deixei um pedacinho daquela salsichinha. Sabe aquela salsichinha pequenininha que tem no buffet de salada? Não sei porquê. É uma salsicha, mas que ela fica na salada. Igual ovo também, ovo de codorna. Não sei porquê, né? Por que a salsicha tá na salada. Mas enfim, eu peguei. E aí eu ia deixar só pra parecer que eu tenho classe. Entendeu? Que eu não como tudo. Eu deixo um pouquinho pra mostrar que... Mas eu acho que na verdade a classe é você não deixar, né? Eu não gosto de desperdiçar. Então eu comi até isso. Eu já tava deixando. Eu falei, não, peraí. O garçom já tá tirando o prato. Eu comi isso também. E aí, então, mano, comi pra caralho. Depois voltei na sobremesa e coloquei no mesmo pote sorvete, pudim de leite, pudim de laranja, brigadeirão, sorvete, já falei? O que mais? Tinha um bagulho que chamava Chico Penteado. Era Chico Penteado? Chico Balanceado. Tinha uma sobremesa chamada Chico Balanceado. Coloquei também o Chico Balanceado lá no meio. Achei engraçado que não era vermelho, não era balanceado por isso, porque... Bom, não sei se tem a ver com menstruação também. Mas enfim, mano, fiz uma salada no pote. E aí eu comi, e durante eu comendo essa sobremesa, eu já tava pensando assim, eu vou me cagar. Hoje, se eu não chegar em casa rápido, eu vou cagar nas calças. E aí eu já tô soltando os peidos aqui, espero que não esteja saindo no áudio, mas já tá dando indícios aqui que essa batalha vai ser ganha nos últimos instantes. Ainda faltam uns 20 minutos pra eu chegar em casa e meu intestino já tá aqui querendo botar pra fora essa mistura que eu coloquei. Eu quase coloquei feijoada também, achei que não ia ornar. Tem gente que come batata do McDonald's com sorvete. Por que eu não posso comer Chico Balanceado com feijoada? Mas enfim, sobre o show era isso. O que eu tiro de dica é mais uma vez tentar fazer o planejado pra depois não ficar frustrado, sabe? Mas é difícil, é muito difícil. Você não tá funcionando e você manter a calma, né? Mas tem que tentar. Quando eu voltei até que eu achei que eu tava mais de boa, assim. Mas na primeira entrada eu fiquei bem nervoso. Acho que não cheguei a deixar transparecer.
Mas é isso. E aí agora eu queria falar do seguinte: essa semana eu assisti dois documentários sobre o Robin Williams. Um é sobre... assisti primeiro sobre a doença e a morte dele, e depois um outro que era sobre a vida e obra mesmo, e até a morte e tal, mas era mais focado no que ele fez desde o começo e tal. Tanto que no primeiro eu achei engraçado que não mostra em momento nenhum os filhos dele. Minha menina até perguntou, ele não tinha filho? Eu falei, puta, não tinha. Aí, não, foi casado 3 vezes, só mostra, o último só mostra ele com a última mulher dele. É porque também é o final, né, da vida. Então ele só fazia sentido mesmo aparecer a última mulher, né? Mas enfim, nem fala dos filhos dele, não tem depoimento, não tem nada. Só da última esposa dele. Mas ele teve 3 casamentos, teve 3 filhos, e eu não sabia. E eu fiquei feliz de ver uma coisa. O que tinha chegado pra mim, por notícia e tudo, é que ele tinha se matado. E aí eu já imaginei aquela velha história do palhaço triste, sabe? Do comediante que faz os outros rir, mas por dentro é triste, sabe? Esses bagulho assim. E não é... tipo, ele se matou mesmo. Não é que seja menos mal, ele se matou. Mas ele não era triste. Ele não tinha depressão. É que também triste e depressão é diferente, né? Mas em compensação também é bem difícil uma pessoa ter depressão e ser feliz. Então, na verdade, até tem um... Ixi, acabei de passar no radar, hein? Sei não, hein? Mas enfim, vamos torcer e orar pra Deus que eu estivesse abaixo do limite. Mas vamos voltar aqui. Então, na verdade, ele não morreu de depressão. Você sabia disso? Eu não sabia. Desculpa aí, tava tomando uma Heineken Zero. Hoje lá na festa foi engraçado que a empresa era a distribuidora da Heineken, né? Só fazer um parênteses aqui. E aí tinha muita Heineken, mas peão, meu amigo, se tem uma coisa que acaba rápido em festa de peão é cerveja, né? E aí tinha muita cerveja sem álcool também. Inclusive eu tô tomando uma Heineken aqui, mas é sem álcool. E aí eu acho que eu tomei 3 Heineken sem álcool lá e tomando mais uma, nem sei porquê. Mas é porque não tinha mais água, não tinha mais energético. E aí eu acabei pegando cerveja sem álcool e tô tomando aqui no carro. E aí foi muito engraçado porque tinha muita cerveja sem álcool num freezer e já não tinha mais nenhuma com álcool. E aí os caras não queriam aceitar. Então, mano, eu perdi as contas de quantas vezes os peão tiraram todas as cervejas sem álcool de um lado do freezer e colocaram pro outro procurando uma com álcool. Parecia que eles estavam garimpando e não achava. E aí toda hora vinha um e fazia isso e saía com a carinha dele de gol contra quando ele não achava e desistia. Era impagável. Isso aconteceu várias vezes. Agora sim, vamos voltar ao Robin Williams. Então, se você não sabia, fica aí, ele não morreu. Ele não se matou por causa da depressão, ele se matou por causa da demência. E aí já abre até uma esperança, né? Porque depressivo eu não sou, mas demente, de demente e detergente, todo mundo tem um percentual. Eu queria fazer uma rima, mas não deu. Mas enfim, o que ele tinha era demência por corpus de Levy. É uma doença que vai corroendo o cérebro da pessoa. Inclusive falou um bagulho lá que eu achei foda, que existe uma capacidade humana chamada neuroplasticidade, que basicamente é você usar partes diferentes do seu cérebro em períodos diferentes, entendeu? Tipo, quanto mais partes você conseguir usar, mais caminhos neurais você conseguir fazer, mais inteligente você é. Mais ou menos isso. Não é bem uma regra, mas é mais ou menos isso. Então, se você... os caminhos neurais que a informação, né, faz nos neurônios do seu cérebro, os caminhos neurais, eles mudam, e aí a neuroplasticidade é como se fosse novos caminhos, entendeu? Você não faz sempre o mesmo caminho, a informação, lá, os impulsos elétricos do cérebro não faz sempre o mesmo caminho e tal. E aí o médico fala lá que... Peraí, deixa eu baixar aqui a mão, porque... né, eu tô com o microfone, mas... Não vou também dar asa pro azar e passar na frente da polícia segurando o microfone e tomando uma cerveja, que é verde do mesmo jeito, né? E aí o Robin Williams, voltando, né, aos caminhos neurais, o cara falou, né, explicou esse bagulho aí. Não é bem isso, mas se você quiser se informar de verdade, você não vai ouvir o meu podcast. Mas enfim, ele falou sobre neuroplasticidade.
E aí ele comenta que, tipo, se o Robin Williams não fosse um gênio, se ele não tivesse um cérebro diferente dos outros, assim, ele tinha um cérebro diferenciado mesmo, assim. Os caras tudo falavam que ele era muito rápido. Ele era muito rápido pra improvisar, ele fazia show de 2 horas de improviso. Ele era fudido, assim. E aí os caras falam que o cérebro, o médico falou, né? Que se ele não fosse essa capacidade cerebral dele fudida, ele provavelmente não ia conseguir nem andar. De tanto que o cérebro dele estava comprometido. E ele só ficou um pouquinho mais lerdo. E tipo, não é que ele ficou lerdo, igual eu. Ele só ficou um pouquinho menos rápido nas respostas. Ele começou no final, ele já não tava mais conseguindo improvisar tanto nos filmes. Tava com dificuldade de decorar fala. E provavelmente porque o cérebro dele era tão foda que se fosse uma pessoa normal, tava babando, ele tava gravando Uma Noite no Museu 3. Olha que foda. Então eu fiquei feliz. Tipo, não, ele morreu do mesmo jeito, né? Mas eu fiquei um pouco mais feliz dele não ter morrido triste. Ele morreu só demente e tendo alucinações. E aí, olha que foda, eu acho que ele foi ficando cada vez... Ele chegou a ser diagnosticado com Parkinson. E aí ele era tão ativo assim que eu acho que ele pegou e falou: mano, eu não quero... Você tá começando a piorar. Eu não quero ficar zoado. E aí ele pegou e trancou no quarto. Ele já não tava mais dormindo com a mulher dele, porque já não tava dormindo mais. Ele já tava num ponto que prejudicou o sono e ele não tava mais conseguindo dormir. Aí ele começou a dormir em quarto separado pra ver se conseguia dormir mesmo, né? Tipo, se ela se mexia, ele acordava, por exemplo. Isso não fala, né? Isso é eu que tô deduzindo. É mais fácil dormir sozinho, né? Porque quando você tem um sono muito leve, seu sono tá zoado, qualquer coisa que a outra pessoa fizer, você acaba, né? Acordando também. Então ele tava dormindo em quarto separado, ele se trancou lá pra dormir e morreu. No outro dia a mãe dele saiu pra trampar, falou: opa, tá dormindo até tarde, que maravilha. Foi trabalhar e ele ficou lá dormindo. Chegou a diarista, aí ligou e falou: dona Rose, não sei se é Dona Rose, mas parece que a diarista fica mais fidedigno se eu falar que a diarista falou Dona Rose, né? A dona falou: Dona Rose, o seu Robinho, ela chamava assim, o seu Robinho tá dormindo ainda, deixa ele dormir ou acorda? Aí ela falou: que horas são? Ela falou: 4 horas da tarde. Ela falou: acho que é melhor acordar, né? E vai acabar perdendo a novela. E aí foi lá, quando bateu na porta ele não abriu, aí quando foi ver, mortinho da Silva. E aí é que é foda, né? Que você vê, ele morava não era condomínio, ele morava tipo numa vilazinha assim, era uma vila de boy assim, de rico e tal, mas não era de milionário, bilionário que ele... Não, era uma vila assim, mais ou menos, tipo, era uma casa da hora tal, de frente pro lago, era uma puta casa foda. Mas é uma casa foda que nos Estados Unidos um dentista tem aquela casa. Não precisa ser um mega empresário do Vale do Silício, entendeu? E aí ele foi lá, os repórteres, tudo e não sei o que. E aí você vê já os caras falando, tipo, ele já... Mano, os caras resgata problema lá de não sei da onde, sabe? Tipo, ele tinha problema com drogas, ele tava devendo, já não tinha mais dinheiro. Não sabe os bagulho assim? E aí a mulher dele nem falou nada. Falou: mano, não vou nem falar com esses caras aí. Vou nem dar pano pra manga. Aí depois de um tempão que ela foi falar, e aí nisso ela tava ainda tentando descobrir, mesmo depois que ele morreu, tava tentando diagnosticar exatamente o que ele tinha, né? E aí mandou lá os exames pra um cara que é especialista nesse bagulho aí, o cara pegou e falou que o dele não só era, como tava avançado já, demência por corpus de Levy. E aí eu achei foda. E aí depois, eu assisti isso, já fiquei mais... Não é que eu voltei a ser fã, mas eu já era fã dele, né? E aí eu fiquei mais fã ainda, e aí eu falei: cara, que da hora que ele não morreu de tristeza, né? Um problema a menos pra eu me preocupar. Não que eu sou o Robin Williams e que eu vou me matar de tristeza ou de demência, mas vocês entenderam, né? Sempre que falavam sobre depressão e suicídio comediante, falavam do Robin Williams. E aí você vê que não tem nada a ver, na verdade era outro problema. Não sei também se é melhor, né? Mas era outro problema de cabeça, não era esse. Enfim,
também tem como eu posso dizer? Um estigma na depressão que parece que é culpa do cara, né? Tinha depressão, parece que a culpa é dele, a gente culpa a pessoa que tem depressão. Tipo, não sei porque tem depressão, é rico, o Whindersson, não sei como o Whindersson tem depressão. Tem rico? Como é que rico tem depressão? E não tem nada a ver, né? É uma doença, caralho. A gente não fala, nossa, não sei porque é rico e tem câncer, que vacilão. Faz sentido. Mas enfim, aí depois eu assisti a um outro documentário, os dois tá na HBO. E aí era mais sobre a vida mesmo dele, desde de pequeno e tal. E aí eu achei bem foda também, hein? O bicho era embaçado mesmo. Primeira vez que ele entrou pra TV, gravou um piloto lá, tipo, foi, mano, pra encher um... Aí eu vendo esse bagulho, essa série, eu vou fazer um parênteses aqui. Como é aleatório, né, mano, a vida. O Robin Williams, puta, um dos maiores... Mano, todo mundo conhece o Robin Williams, mesmo que não precisa ser comediante. Um dos atores mais famosos, uma das caras mais famosas de Hollywood é o Robin Williams. Robin Williams. E aí, a primeira vez que ele apareceu na TV, apareceu nesse documentário um filho de um executivo lá da Paramount, eu acho. Sei lá, de uma dessas empresas aí de televisão, cinema, sei lá por quê. E aí ele falando que ele assistia lá uma certa série lá, que era fazia muito sucesso, né? E aí tava caindo tal, a audiência. E aí ele era criança e tinha parado de assistir. E aí o pai dele, que é executivo, chegou pra ele e falou assim: filho, por que você não assiste mais a série? E aí na época tava moda Star Wars, já tinha saído Star Wars, sei lá. E aí o filho dele falou assim: porque não tem nenhum astronauta? Uma criança falou isso pro cara. Também não sei se foi bem assim, né? Que era o moleque que tava contando e na época ele era criança. Aí o cara tem um cara com uma Harley Davidson andando a 10 por hora. Porra, é essa, caralho? Não anda não, essa desgraça? Aí ele... vai vendo que aleatoriedade. Aí o moleque falou isso. Porque você não assiste mais a série Eduardo e Mônica, não sei o nome da série. Enfim, a série tal. Aí o moleque falou assim: eu não assisto mais porque não tem astronauta. Aí o pai dele, que era executivo, foi lá e ligou pros roteiristas e falou assim: vamos colocar astronauta na série. Aí o roteirista falou: mano, como assim? Eduardo e Mônica, é sobre um casal num apartamento. Você tá louco? Como assim colocar? E o cara falou: mano, eu tô mandando e eu sou executivo. Se vira pra escrever. E aí eles foram lá e escreveram que tinha um astronauta, que no caso era o Robin Williams. E aí, como chegou no Robin Williams, alguém falou pra esse cara assim, falou: tem um maluco que é muito engraçado ele. E nisso o Robin Williams tinha feito arte cênica, sei lá. Mas ele tinha estudado na faculdade, numa escola foda de ator lá em Nova York. Ele começou a fazer em uma lá, acho, na Califórnia. Depois foi fazer uma mais foda ainda em Nova York. Inclusive era da sala do Superman. Sabe o Superman que caiu do cavalo e ficou Beyblade? Ficou paraplégico? Era da sala do Robin Williams. Essa escola que foda. Formou o Superman e o Robin Williams. E aí ele pegou, fez esse bagulho. Então ele era estudioso mesmo. Eu acho engraçado isso aí também, que tinha a ex-mulher dele lá, do Robin Williams, uma das ex-mulheres dele. Acho que foi a primeira esposa dele. Ela fez mestrado em balé. Tem noção? A pessoa... eu tô fazendo mestrado. Em quê? Balé. Vai se fuder então, cara. Você é dançarina do Faustão. Então, não que seja... Mas você entendeu, né? Realmente, eu fui cuzão, na verdade. Por quê? Só porque balé não pode ter mestrado em balé? Inclusive, é mais difícil aprender mestrado de balé do que, sei lá, filosofia. Porque filosofia só precisa mexer no cérebro. Agora, balé... Não adianta você ter um cérebro foda. O Robin Williams não sabia dançar balé. A mulher dele era mestre no balé. Entendeu? Ele podia ensinar ela a repetir alguma... Não, também não dá pra ensinar ela a ser ele também, né? Mas, enfim, o seu professor lá sei lá, que fez mestrado em História. Se alguém lê muito e se dedicar, consegue. Agora, fazer balé, não adianta. Não adianta. Você é gordo, não adianta. Não adianta. Você pode estudar o que você for, você não vai conseguir fazer os passos da bailarina com a barriga de 600 quilos. Então, achei foda isso, ela ter balé. E aí, ela ter balé, ela
ter mestrado em balé. Eu achei engraçado. Engraçado não, achei só curioso. E aí, voltando o Robin Williams, ele saiu de Nova York, foi pra lá, e aí ele queria ser ator. Só que, meu amigo, na Califórnia todo mundo é ator. Eu fui pra lá, peguei um Airbnb lá em... esqueci agora o nome da cidade. Downey, lembrei. Tava tentando lembrar esse dia, esqueci. Peguei no distrito de Downey, lá em Los Angeles. Aluguei um Airbnb. Aí, cheguei no Airbnb. A dona do Airbnb, sabe quem era? Não era ninguém conhecido, mas a cachorra dela fez uma ponta no K9. Então é assim, lá todo mundo lá é ator. Todo mundo lá trabalha com outra coisa, mas é ator. Aí 1% é ator de verdade. É ator de verdade não, né? Trabalha ganhando dinheiro com ator. O resto é tudo ator que faz outra coisa. O banqueiro é ator, você vai na padaria, ator. As mulheres tudo bonita, parece modelo, que é meio que o padrão, né, estereótipo da mulher. Lá tudo as mulheres assim, só que tudo é atriz e não mora lá, vem tudo do Kansas, do sei lá de onde. E aí ele não conseguiu, né? O Robin Williams também não conseguiu ser ator. Aí ele foi pra fazer stand-up, porque acho que ele achou que era mais fácil, né? E pra ele foi mesmo, né? E aí ele começou a arregaçar pra caralho. E aí ele falou pro cara, alguém falou, né? O executivo falou assim: você tá precisando de um astronauta? Tem um cara que ele tá fazendo stand-up na rua, passando chapéu. Aí o cara falou: meu amigo, eu tô querendo contratar alguém pra Paramount Filmes, não tô querendo, pô, sem falar de nego que passa o chapéu. Aí o cara falou assim: mas o chapéu fica bem cheio, viu? Aí ele falou: vamos ver. E aí colocou o maluco, na primeira vez a plateia aplaudiu de pé. Tem noção? Ele não era ainda o Robin Williams, mas ele subiu como se fosse. Entendeu? Ele ainda não era, ele não tinha porquê tá confiante e seguro bastante pra chegar lá e improvisar na frente da plateia num piloto. Ele era um atorzinho, não era ninguém. A primeira vez que ele foi na TV, ele falou: mano, eu sou Robin Williams nessa porra. E foi lá e, mano, a galera aplaudiu de pé. E aí foi tão bom que virou uma série, O Astronauta e a Mônica. Que não era, porque eu não lembro o nome, eu tô falando do nome Mônica desde o começo, mas era outra coisa. E aí virou uma série, ganhou a série dele. A primeira série que ele teve foi assim. E aí foi engraçado que o empresário dele conta, né, que ligou pra ele e falou assim: então, os caras gostaram e tal, vai ter 2 temporadas, 22 episódios cada uma, e você vai ganhar $1.500 por semana. E ele falou: puta que pariu, 1.500, caralho, estourei. Não assim, né, ele falou em inglês. Falou exatamente essas palavras, mas em inglês. I'm exploding, ele falou. Estourei, né? Aí o empresário tava brincando. Era $15.000 por semana. Entendeu? Ele tirou um zero pra fazer uma brincadeirinha. Pra ele falar assim: caralho, na TV eu só vou ganhar isso? Não, ele falou 1.500 por semana. Ele falou: tá porra, caralho, 1.500, que eu vou fazer com tanto dinheiro? O cara falou: mano, para de ser idiota, são 15 mil. E aí ele começou a ganhar 15 mil. Que foda, né? Porque o moleque falou que tinha que ter... Olha que bagulho doido, né? Aí, não quer dizer que se o moleque não tivesse falado, ou se a história foi essa mesmo, né? Se o moleque não tivesse falado do astronauta, não quer dizer que ele ia acabar se destacando de outra forma, né? Porque ele era muito foda. Mas não é muito foda que foi desse jeito? Mano, é muito louco. A vida é doida mesmo, né? Mas é isso. Cheguei em casa aqui, vou subir e mais tarde tem mais gravação, porque tem outro show. É nóis, até mais. Tchau, tchau.